Boa tarde. Então, dando continuidade ao canal teórico, hoje tem a presença do coordenador, Dr. Jefferson, que está com problemas de saúde. A gente vai ter a apresentação de um caso clínico pelo Dr. Júnior, de uma cardiomegalia na atenção básica. Tá? Tem a palavra. Boa tarde, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Júnior, eu sou médico, fui residente aqui também. E o caso que eu vou apresentar hoje foi um caso do nosso serviço. Vinícius é residente, R1 também acompanhou o caso, então vai poder também contribuir para a gente poder discutir. Então a proposta é falar sobre cardiomegalia na atenção básica. É um paciente de sexo masculino, 48 anos, negro, pintor, trabalha há mais de 20 anos na mesma função. Ele nasceu em Niterói, onde mora desde então, é casado, tem 3 filhos, ensino médio completo e é evangélico. A queixa principal foi que ele estava com um coração grande. Era essa a queixa no momento da consulta. A história é um pouco longa, né? Em 8 de fevereiro de 2021, ele estava trabalhando com pintura quando teve síncope da própria altura, com retorno da consciência em menos de 2 minutos. Dias antes refere início de dispneia paroxística noturna, ortopneia, edema de membros inferiores e dispneia aos moderados esforços. Ele foi levado pelo SAMU para o Azevedo Lima, onde foi internado e diagnosticado com cardiomegalia por uma radiografia de tórax. Ele estava em compensação do quadro, né? Quando pediu alta à revelia em 18 de fevereiro, após ter sido informado de que precisaria ser avaliado pela cirurgia cardiovascular. O que ele relatava é de que a cardiologia clínica do Azevedo Lima disse que ele tinha indicação de transplante cardíaco. Então, pelo medo da cirurgia, ele sai à revelia do hospital. Nega qualquer pródromo infeccioso anterior ao início desses sintomas aí em 8 de fevereiro. Então, é um homem, 48 anos, negro, que trabalha como pintor, que está com uma clínica respiratória, né? E que o diagnóstico foi cardiomegalia. Continuando a história, após a alta revelia, foi atendido por um cardiologista na rede privada, que prescreveu, no dia seguinte à alta, em 19 de fevereiro, carvedilol 3,125, um comprimido pela manhã, espironolactona de 25, também pela manhã, solicitados alguns exames, o eco transtorácico e outros exames laboratoriais. O paciente não retorna para o atendimento na rede privada, não fez os exames solicitados, porém informava estar tomando todos os medicamentos e foi atendido por nós cerca de 1 mês depois que as queixas apareceram. Na história patológica pregressa, né? Não tem nenhuma doença crônica, nunca fez cirurgia, teve um trauma, há 2 anos com trauma corto-contuso no braço direito. O pai faleceu aos 60 anos de infarto, era hipertenso. A mãe viva com 74 anos, hipertensa sem lesão em órgão-alvo. 12 irmãos, 9 óbitos neonatais, 3 vivos e saudáveis, 3 filhos vivos, né, saudáveis, que se de atualizar ali. E a esposa tem 48 anos, também hipertensa, sem lesão em órgão-alvo. Então não tem nada digno de nota assim, na história patológica pregressa nem na atual. História fisiológica também não tem alteração nenhuma. E na história social, ele reside com a esposa e um dos filhos em casa própria. É ex-tabagista, de uma carga baixa, mas já tinha cessado há 15 anos. Não tinha queixa nenhuma. Era um homem, um adulto jovem, saudável. Né? E o exame físico. Estava lúcido, orientado, hipocorado de uma Macuso em 4, hidratado, com boa perfusão capilar periférica, um IMC adequado para a altura, normotenso, taquipneico, saturando bem e taquicárdico. Na ausculta tem um ritmo em 3 tempos, difícil saber se era uma B3 ou uma B4, mas tinha uma outra bulha acessória. O murmurio vesicular estava abolido nas bases, com muito estertocrepitante. O abdômen estava normotenso, peristáltico, traube timpânico, não tinha massa. E no membro inferior, naquele momento, não tinha edema de membro inferior, mas ele relatava que ao final do dia tinha edema de membros inferiores, vespertino. Radiografia de tórax do Azevedo. É visível, né? A área cardíaca aumentada. Depois da internação. Parece até um coração em moringa, né?
como que a gente sabe, né, que é cardiomegalia? Como é que é o parâmetro radiográfico que é utilizado? É o índice cardiotorácico. O índice cardiotorácico é a razão entre o maior diâmetro transversal do coração, que ali é A mais B, dividido pelos limites internos nas superfícies externas do pulmão, né? Se esse valor for maior do que 0,5, a gente considera como cardiomegalia, vista a radiografia de tórax. Então, esse era um diagnóstico de exame de imagem que ele tinha. Pois bem, como que a gente tentou conduzir o caso, né? Era um paciente que chega para a gente com uma clínica de uma congestão pulmonar, parecia estar bem perfundido, num quadro súbito que demorou mais ou menos 1 mês de evolução. Não tinha nenhum exame complementar, o único que ele traz para a gente alguns dias depois que ele foi atendido é esse. Diâmetro da aorta de 28 milímetros dentro da normalidade, átrio esquerdo de 40, aumentado, ventrículo direito 31, aumentado, volume diastólico final do VE de 76 milímetros, aumentado, o sistólico final de 65, também aumentado, o septo dentro da normalidade, a parede posterior do VE dentro da normalidade e uma fração de ejeção de 29%. O normal, né, pelo valor de referência, geralmente é acima de 50, 55. Outros dados importantes. Ventrículo esquerdo com aumento importante, a espessura do septo e da parede posterior é normal, tem uma disfunção sistólica global do VE importante, com uma hipocinesia difusa e um trombo organizado no ápice do ventrículo esquerdo, que media 2,1 para 2,5 centímetros. E com aumento e disfunção do ventrículo direito. Não tem doença orovalvar, regurgitação mitral moderada, com dilatação do anel mitral, uma regurgitação tricúspide com PSAP elevada, né? O normal da PSAP é até 30, então também tinha hipertensão pulmonar, pericárdio de aspecto normal, então não tinha derrame pericárdico, e uma veia cava inferior medindo 1,58. Apesar desse valor ser normal, que é até 2,5, ele não responde à manobra de inspiração profunda que teoricamente deveria colabar a veia cava inferior, o que demonstra que ele tinha congestão sistêmica também pelo exame. Então esse foi o único exame complementar que a gente conseguiu fazer. Depois eu falo da evolução do caso, vamos trabalhar sobre os sinais e sintomas do paciente. Lista de problemas. O que vocês listam aí? Aumento da área cardíaca, dispneia paroxística noturna, aortopneia, né? Dispneia é quando fica em decúbito dorsal. Mais o quê? Edema de membros inferiores, dispneia aos moderados esforços, né? Mais o quê? Hipocorado no exame físico, estertoração crepitante bibasal. Basicamente é isso, né? As coisas mais importantes a gente falou. Então, vamos lá. Dispneia, ortopneia, edema, dispneia aos menores esforços, hipocorado, uma disfunção sistólica grave do VE, aumento do volume biventricular e congestão pulmonar. Qual o diagnóstico clínico? Que não depende de exame complementar. ICC, insuficiência cardíaca congestiva, né? A gente chama de insuficiência cardíaca congestiva justamente porque tem congestão pulmonar e tem congestão sistêmica. Daí essa classificação. Então, o diagnóstico sindrômico é esse. Então, a proposta aqui é discutir manejo da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, né? Que é o que a gente está vendo nesse caso. Como manejar na atenção básica, como que a gente conseguiu conduzir o caso. E tentar pensar na etiologia, né? Por que um homem sem comorbidade com 48 anos evolui com uma insuficiência cardíaca de início agudo, assim, né? Jovem, né? E muito saudável. Então, diagnóstico sindrômico de insuficiência cardíaca e diagnóstico etiológico é o que a gente vai trabalhar. Eu fiz a apresentação baseada nesse manual da SOCERG. Esse manual é muito bom, é um manual muito prático. Ele foi escrito por um dos editores da revista, é professor da cardiologia da UF, Volney, não sei se vocês já ouviram falar. É um cardiologista de muita referência nessa parte da formação acadêmica. É o atual coordenador da Coreme, do Antônio Pedro, e também do CHN. E é um material muito didático. E ele vai falando passo a passo de como manejar isso a nível ambulatorial. Então, toda a apresentação da parte teórica foi baseada nesse material. Primeiro, falando sobre a cardiomegalia, né? A definição e a relevância do tema se dá
insuficiência cardíaca é um conjunto de sinais e sintomas de que por algum motivo manter a demanda dos tecidos, né? Do próprio tecido, do miocárdio e um conceito recente que entrou é de que a insuficiência cardíaca também pode ser com fração de ejeção normal, né? Existe ejeção reduzida, fração de ejeção normal, mas quando a fração de ejeção é normal, ele só consegue fazer isso com pressões de enchimento muito grandes. Por isso que o coração acaba remodelando para compensar isso. Mas existe um limite para a capacidade de o coração conseguir se adaptar a essas mudanças que são impostas, a depender de qual foi a etiologia da insuficiência cardíaca. A maior parte das insuficiências, elas não são agudas como esse caso que a gente viu, são crônicas, né? Acredita-se que mais de 10% dos pacientes com hipertensão ou diabetes vão evoluir a partir de 65 anos com algum grau de insuficiência cardíaca, clínica ou assintomática. A gente vai ver as classificações depois. Então é um tema muito relevante justamente porque a principal causa de mortalidade no Brasil em homens e mulheres ainda é doença cardiovascular e quase todos eles têm insuficiência cardíaca. E esse mesmo material fala de que a maior parte dos médicos não estão capacitados para fazer o manejo ambulatorial da insuficiência cardíaca. E o que esse material defende é que toda insuficiência cardíaca, até a classificação de NIRA 2, seja manejada apenas e que a partir da frente haja um compartilhamento com a cardiologia clínica ou, no caso dele que tinha indicação de intervir, com a cirurgia cardiovascular. Em muitos pacientes, como eu disse, né, ela se desenvolve de maneira gradual e insidiosa. Então, a primeira fase da insuficiência cardíaca, geralmente, ela é assintomática. E é nesta fase que estão a maior parte dos pacientes. E, geralmente, eles somam fatores de risco, como obesidade, tabagismo, dislipidemia, hipertensão, às vezes, mal controlada, glicemia de jejum alterada, ou já são diabéticos que não têm diagnóstico, então já tem lesão de órgão-alvo. A maioria dos casos de insuficiência cardíaca é sistólica. E os dois principais fatores de risco são cardiopatia isquêmica ou hipertensão arterial grave. Então, as principais causas de insuficiência cardíaca são essas. E a principal classificação é de insuficiência cardíaca com redução da fração de ejeção. Ele cita também a disfunção diastólica. Eu fiz questão de colocar aqui porque a disfunção diastólica é por uma dificuldade de relaxar o ventrículo, né? Ou o ventrículo direito ou o ventrículo esquerdo. Isso geralmente está relacionado a doenças de depósito do miocárdio, tipo amiloidose, sarcoidose, que foi uma das coisas que a gente chegou a pensar. Negros têm muita propensão a fazer doença de depósito, né? Na estatística. Só que o eco, ele afasta isso, né? O septo e a parede do VE não tem aspecto de depósito, né? E nem houve tempo dele sequer hipertrofiar os sarcômeros, né? Aumentar o número dos sarcômeros. Tamanho é o fato de que isso comprova de que foi uma insuficiência cardíaca aguda, não é uma insuficiência cardíaca crônica devido a alguma doença que ele tinha em fase assintomática. Então eu fiz questão de colocar aí, não é o desse caso, não é a suspeita, mas para a gente diferenciar se ela é insuficiência diastólica, sistólica ou com os dois componentes, só o eco ajudaria. Mas o eco não é necessário para fazer o diagnóstico de insuficiência cardíaca. A gente solicita para ver qual é a disfunção, qual é o tipo de insuficiência cardíaca, porque os tratamentos têm algumas evidências diferentes a depender de qual for a classificação clínica e da etiologia, né? Outra coisa importante, a sobrevida após 5 anos de diagnóstico é estimada em 35%, com prevalência de aumento conforme a faixa etária. Foi o que eu falei, né? Quanto maior é a idade, maior é a probabilidade de que esse paciente, se tiver alguma comorbidade, evolua para insuficiência cardíaca. No Brasil, a insuficiência cardíaca é a principal causa de mortalidade, segundo o DataSUS, que aparece para a gente como doença cardiovascular, né? E isso entre homens e entre mulheres, para todas as doenças, tá? E um estudo transversal feito na atenção básica confirmou isso, uma alta prevalência de pacientes com risco para insuficiência cardíaca. E quase todos eles tinham disfunção ventricular assintomática, justamente porque não acompanhavam as doenças crônicas ou porque realmente não tinham adesão ao tratamento ou somavam fatores de risco. As causas mais comuns de insuficiência cardíaca esquerda, né? Vou separar as duas só para a gente pensar nas apresentações clínicas. Se o lado esquerdo do coração está acometido,
falava que na hora que entre numa fase de insuficiência, né, quando os mecanismos de controle, se vocês lembram daquele, alguns chamam de reflexo, outros chamam de mecanismo de Frank-Starling, né? Quando o volume de sangue dentro da cavidade do ventrículo ele excede o que ela tem de capacidade, o coração se remodela para aumentar aquele volume. Só que chega um momento que o anel mitral ele muda de conformação. Esse paciente já tinha isso, uma mudança do padrão da posição da válvula mitral, que é chamado de tethering mitral. E isso fazia com que o excesso de sangue fosse para o átrio esquerdo e depois se acumulasse na circulação pulmonar. Então, a clínica de insuficiência cardíaca esquerda é manutenção da congestão pulmonar com piora dos parâmetros de perfusão. Então, são pessoas que são hipocorados, que têm as extremidades mais frias, o débito urinário costuma ser mais débil, geralmente tem rarefação de pelos nas extremidades mais distais, que é onde a circulação é mais terminal. Então, é acometimento pulmonar e acometimento sistêmico. Por outro lado, quando a gente fala de insuficiência cardíaca direita, a principal causa de insuficiência cardíaca direita é também ter insuficiência cardíaca esquerda. Justamente porque você acomete a circulação pulmonar, cria uma resistência por ventrículo direito que trabalha sobre baixas pressões e o sangue começa a se acumular no átrio direito e vai para a circulação venosa sistêmica. Por isso o edema de membros inferiores. Na hora que a gente examina, né, o Vinícius estava ali, ele estava um pouco taquipneico, a gente não conseguiu deitar para ver se tinha turgência venosa jugular. Mas é muito provável que tivesse também. E tinha também edema abdominal, né? Então provavelmente também tinha um pouco de ascite devido a isso. Então esse paciente tinha insuficiência cardíaca congestiva, biventricular, né? Tinha a clínica dos dois lados. É só lembrar, né, que o acometimento que acontece no miocárdio em decorrência de alterações pulmonares a gente chama de cor pulmonale, né? Pois bem, aí a gente vai para a classificação da insuficiência cardíaca. É classificação clínica, né? Não precisa de exame complementar para classificar. Isso é baseado na presença de sintomas com as atividades cotidianas. Então, a classificação da NIRA, né, a classificação americana, vai de 1 a 4, sendo que 1, o paciente faz todas as atividades cotidianas, mas ele não tem sintoma nenhum. No 2, as atividades físicas habituais causam alguns sintomas, mas esses sintomas causam limitação leve. Então, geralmente não incapacita o paciente. Já a classe 3, o paciente começa a ter limitações importantes nas atividades que são menos intensas. Então, os sintomas já começam a ser mais moderados. E, por fim, NIRA classe 4, né, que é quando o paciente tem dispneia em repouso. Então, o prognóstico do paciente piora quanto maior é a classe funcional. Então, sem sintomas, classe 1. Com sintomas em repouso, é a classe 4. Maravilha. Esse daqui também é uma tabela desse manual que eu coloquei para vocês. As 3 classificações da insuficiência cardíaca baseada na fração de ejeção, ou seja, no ecocardiograma, né, com Doppler. Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida abaixo de 40, intermediária entre 40 e 49 e com fração de ejeção preservada ou normal acima de 50. É interessante ver que cada uma dessas classificações ela vem acompanhada de biomarcadores também, né? Como o NT-proBNP. Não sei se vocês lembram mais, é a distensão do átrio que faz a liberação desses peptídeos natriuréticos, né? E eles são liberados de uma maneira para tentar compensar o excesso de volume, porque eles agem no rim, liberando a excreção de água junto com sódio. Então é uma maneira que o organismo tem de tentar, num reflexo, eliminar pelo rim o excesso de volume que tem no coração. É uma sinalização. Então, o que esse material fala é que NT-proBNP acima de 300 costuma ter um mau prognóstico e a sobrevida do paciente em 5 anos costuma ser muito baixa. Então, o NT-proBNP é um marcador de prognóstico. A gente vai ver que poucos marcadores laboratoriais são de prognóstico. O NT-proBNP e o BNP é um deles. Perfeito. Vocês lembram que o paciente procura, o SAMU é chamado porque tem uma síncope, né, enquanto estava trabalhando. Síncope é um sinal clínico, ou um sintoma clínico, dependendo de como for o relato, também de mau prognóstico.
E por que ele se relaciona a mau prognóstico? Por causa deste fenômeno aqui, se chama fenômeno de Benheim reverso. O fenômeno de Benheim é o seguinte: a via de saída do VE está alinhada com a da aorta justamente por a maior parte do débito cardíaco sair sem grandes resistências. Quando você muda a conformação do coração, sobretudo com o cometimento do ventrículo direito, a parede do septo interventricular acaba obstruindo a via de saída do VE. Isso resulta em um baixo débito cardíaco, reduz o débito cardíaco cerebral e por isso que o paciente sincopa. Depois que ele passa de uma fase de compensação que ele faz taquicardia para melhorar o débito cardíaco, a perfusão cerebral melhora e ele retorna, que é o que aconteceu. A gente não viu evidência de ter esse fenômeno, mas a síncope por si só já é um marcador de mau prognóstico para ele. Mas é justamente por causa deste fenômeno, o fenômeno de Benheim reverso, que é o ventrículo direito obstruindo a via de saída do VE. Deu para entender? Essa sim é uma parte muito interessante, porque ele separa da classificação NIRA os estágios. O estágio A é o paciente que não tem insuficiência cardíaca, mas tem todos os fatores de risco para desenvolver. E é nesse ponto que esse manual defende a importância da atenção básica justamente para controle de fatores de risco para insuficiência cardíaca. Ele lista aqui vários, né? Tabagismo, dislipidemia, hipertensão, etilismo, diabetes, obesidades e monitorar cardiotoxicidade. Então, assim, são coisas com as quais a gente trabalha todo dia, às vezes desassociadas da insuficiência cardíaca, e daí a importância da gente estimular os pacientes a mudarem o estilo de vida. Quando eu divulgar essa apresentação para vocês, eu vou enviar um link de uma aula que foi dada pelo Volnen na sessão clínica aberta do CHN, que ele fala sobre como recomendar exercício físico de baixo impacto para paciente que precisa fazer atividade física aeróbica. Por exemplo, um paciente de insuficiência cardíaca NIRA1, NIRA2 compensado, um obeso, um dislipidêmico. E é um manual muito prático, a aula é muito prática, dada por cardiologistas e por professores de educação física. É uma aula bem breve, eu vou compartilhar com vocês, porque isso é legal para a gente poder recomendar na nossa prática. Então, o estágio A é esse, é o paciente que tem risco de desenvolver insuficiência cardíaca, mas ele ainda não tem sintoma, ele não tem dano estrutural nenhum. O estágio B é quando o paciente tem alteração cardíaca, já aconteceu remodelamento cardíaco, mas é um remodelamento em fases ainda iniciais. Então, o paciente não apresenta sintoma. É o que ele vira e fala assim, você tem um hipertenso e está na rotina pedir pelo menos um eletrocardiograma por ano. Aí você vê que pelos índices eletrocardiográficos parece ter uma sobrecarga de ventrículo esquerdo. Esse é o momento de complementar com eco, que talvez a gente vai pegar um paciente remodelado que está no estágio B da insuficiência cardíaca. Por que isso é importante? É fundamental o rastreamento de lesão de órgão-alvo e o correto acompanhamento, porque nesse estágio, mesmo sem sintoma, a medicina baseada em evidência demonstra que o uso de inibidor da enzima conversora de angiotensina ou do BRA é capaz de remodelar o coração no sentido reverso, ou seja, de desfazer as alterações estruturais que aconteceram. Então, isso é uma evidência muito recente, deve ter, sei lá, uns 10 anos isso que a gente está falando, né? Então, ele sempre coloca ali, ó, considerar o uso de inibidores da enzima conversora de angiotensina. Considerar porque se não tiver contraindicações, obviamente, né? O estágio C é um paciente que já remodelou o coração e agora tem sintoma. E o estágio D é o paciente que tem uma insuficiência cardíaca refratária a todos os tratamentos possíveis, que é o que a gente vai falar logo a seguir. Então, a maior importância disso é justamente entender que disfunção ventricular ou biventricular assintomática, se não houver contraindicações, e ECA ou BRA estão indicados para fazer. E isso eles defendem muito, que é uma intervenção muito boa de ser feita. O NNT, né, que é um número para tratar, é muito baixo. Então, você precisa tratar um número pequeno de pessoas para ter um desfecho positivo. Então, tratar com doses baixas de captopril, de enalapril, do IECA que for, é capaz de mudar muito a vida do paciente. Perfeito. Agora, etiologia, causas, né? Que é o que a gente vai falar desse paciente especificamente. Isquêmica, hipertensiva, acho pouco provável, né? Um paciente jovem não tem nada para cardiopatia isquêmica, nada para doença coronariana crônica. Hipertensiva, muito menos. Estava normotenso e nunca teve queixa de pico pressórico. Chagásica. Chagásica é bem interessante, porque o coração dilata agudamente sem sofrer remodelamento.
Insuficiência cardíaca aguda por Chagas é doença de notificação compulsória imediata. Já não acontece no Brasil há muito tempo. Quando acontece, tem lugares muito definidos. Esse paciente nasceu em Niterói, mora em Niterói, nunca teve exposição de risco a barbeiro. E Niterói também não é epidêmico desse vetor. Então, por esse motivo, é uma coisa que a gente descartou no primeiro momento. Agora, doença valvar e doença de depósito era o que a gente mais pensava. Mas o eco também afasta a doença orovalvar. Cardiomiopatia, né? Essas cardiomiopatias, a que a gente mais pensou foram as infiltrativas, tipo amiloidose e sarcoidose. Mas também não tinha infiltração nas paredes do miocárdio. Congênita. Congênita a gente não pensa porque o paciente foi assintomático a vida inteira. Cardiotoxicidade. A cardiotoxicidade pode ser mediada por uma droga que você use, por alguém que faça uso de um quimioterápico, ou por alguém que faça uso de uma substância exógena, né? Por exemplo, uma intoxicação aguda por um uso excessivo de cocaína, por exemplo, ou de quem tem dependência por opioide, que faz uso de opioide. Tudo isso causa uma injúria miocárdica aguda. E o coração não tem tempo para remodelar e ele já evolui direto para a fase dilatada, que é algo muito parecido com esse paciente. Mas ele nega o uso de substância química. Uma coisa que a gente pensa junto com a supervisão de clínica médica foi a exposição durante 20 anos trabalhando como pintor, sem usar EPI, exposto ao uso de solvente, inalação de solvente. Quando a gente foi olhar na literatura com a Mariana, tem várias descrições de solvente como sendo o único relato. Todos os relatos são chineses, né? Os trabalhadores lá trabalham, na maior parte, sem uso de equipamento de proteção individual. Então, insuficiência cardíaca dilatada, assim, aguda, não é uma coisa incomum em homem jovem na China. E tem vários relatos na literatura. Doenças extracardíacas, as endócrinas, autoimune e doença renal. A gente não pensou porque não tinha clínica nenhuma para nos pensar em guiar nisso. Miocardite, né? Doença própria do miocárdio. Isso é muito interessante em criança, né? Às vezes criança faz miocardite após uma infecção viral. Por isso que eu fiz questão de colocar ali que ele não teve pródromo infeccioso anterior ao quadro. Então não corizou, não teve nenhuma diarreia, que geralmente alguns respiratórios ou parasitas do trato gastrointestinal acabam fazendo depois esse tipo de lesão no miocárdio. Mas a troponina dele da internação do Azevedo Lima era normal. E geralmente a troponina é muito elevada pelo dano no miocárdio direto. Então a gente não pensou nisso. E pelo parto, óbvio que também não, né? Mas se fosse uma mulher, poderia pensar. O tratamento da insuficiência cardíaca visa o quê? Aumentar a sobrevida, ou seja, reduzir mortalidade. E se você não consegue reduzir mortalidade, melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, o que eu vou falar aqui é tratamento baseado em evidência, o que melhora sintoma e o que reduz mortalidade, e o que não faz diferença. O fato é, esse paciente foi atendido por nós numa semana, a gente indica ao paciente que é necessário uma estabilização em unidade de emergência e ele recusa a estabilização em unidade de emergência. Ele estava mal perfundido, provavelmente ia evoluir para má perfusão, também tinha congestão pulmonar e tinha um potencial de descompensar. Ele recusa ir para a emergência e resolve fazer o eco a nível ambulatorial. Traz o eco para a gente atende junto com Mariana e resolve não beta-bloquear o paciente completamente, a frequência cardíaca ainda estava alta, mas era um momento para colocar beta-bloqueador. O paciente depois, deu que mais ou menos uns 8 dias, né? Entre o primeiro atendimento e o óbito do paciente, algo nesse sentido. A Mariana atendeu na segunda, na terça para quarta ele falece. Com essa mesma medicação, com esse mesmo tratamento, sem um diagnóstico definido, né? A maior parte dos casos assim, de insuficiência cardíaca dilatada aguda são realmente de causa indeterminada, que é o que provavelmente ele também vai ficar porque a gente não conseguiu conduzir melhor o diagnóstico dele. Sendo jovem, é muito difícil acreditar em um remodelamento reverso só usando beta-bloqueador. Então, ele também estava com uma consulta marcada pela cirurgia cardiovascular no Pedro Ernesto no dia 14, né? Dia 14 é hoje a proposta. Então, tratamento não farmacológico. Esse não muda conforme classificação. Todo mundo pode, né? Porque é tudo que não vende na farmácia, e é tudo que eles não fazem, e é tudo que precisa, né? Mudança do estilo de vida, prática de atividade física regular e de controle do peso. Atividade física e controle do peso fala muito bem nessa aula que eu vou enviar para vocês, tá? É muito boa mesmo a aula. O controle da ingesta de sódio é recomendado que não se ingira mais do que 3 gramas por dia. Antigamente não havia controle de sódio na dieta. Hoje em dia já se recomenda
Só que a restrição hídrica, ou seja, só tomar de 1 a 1,5 litro de água, só é recomendado se o paciente tiver hiponatremia. Esse é o terceiro critério laboratorial, clínico, que eu falei de mau prognóstico. Que você está perdendo sódio pela urina, porque tem muito peptídeo natriurético sendo liberado. Então, uma coisa é consequência da outra, né? Restrição hídrica, eu falei, cessar a ingesta de álcool e de tabagismo, e isso é legal, que é uma coisa que a gente pode fazer na atenção básica, né? Que é vacina da gripe anual, porque tem insuficiência cardíaca. Se tiver outras comorbidades, também tem essa indicação. Agora, a insuficiência cardíaca é indicação de fazer pneumo 23 a cada 5 anos, né? E isso a gente está conseguindo fazer lá na ponta. Isso é muito bom. Agora, tratamento farmacológico para insuficiência cardíaca. Como eu falei para vocês, é só do estágio B para frente que a gente indica tratamento. Então, o estágio B não tem sintoma, mas tem dano estrutural, vai fazer os IECAs, né? E aí eu vou falar de cada classe de medicamento para ficar mais fácil. Tratamento para insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. Primeiro, o IECA, né? O captopril é o mais comum que a gente usa. Tem que tomar cuidado com o efeito colateral da hipercalemia e que ele também pode dar tosse por causa do acúmulo de bradicinina. O manual é bem claro de que não é para iniciar em dose máxima que a gente usa, por exemplo, em doses iniciais de tratamento de hipertensão, porque o captopril ele pode ser feito em até 8 em 8 horas, né? Mas o enalapril geralmente é feito de 12 em 12. Então ele recomenda que a dose feita de 12 em 12 horas seja a metade do que a gente usa inicialmente para tratamento da hipertensão, justamente para evitar esse tipo de coisa. O paciente já é hipoperfundido, o potássio já pode aumentar por isso. Você vai dar uma medicação em dose cheia que também pode aumentar o potássio. Aí daqui a pouco o paciente tem uma parada por uma arritmia por causa da hipercalemia. Então as doses têm que ser reajustadas de pouco a pouco. Por isso que quando ele inicia carvedilol, a gente não começa o carvedilol em dose máxima, foi dose única de 325, até ter uma adaptação do organismo, né? O bloqueador do receptor da angiotensina, né, a losartana, que é o que a gente mais tem, é indicado geralmente com a mesma evidência que o IECA e é uma opção para quando você tem tosse por acúmulo de bradicinina. Como são medicações que a gente usa muito, eu coloquei as contraindicações ali, né? É o potássio acima de 6,5, estenose renal bilateral, angioedema para algum dos dois, estenose aórtica grave e alguma hipotensão sintomática. Agora, o que é mais importante, essas duas drogas, essas duas classes, refazem o remodelamento cardíaco, né? O remodelamento reverso que a gente fala. Por isso que ele reduz mortalidade. Então, mais uma vez falando, né? IECA em fases assintomáticas na classe B tem grande nível de evidência de remodelamento reverso do coração. Perfeito. Agora, beta-bloqueadores. Por que a gente usa beta-bloqueador? Como você tem hipoperfusão por causa da insuficiência cardíaca, uma maneira que o coração faz de compensar é aumentando a frequência cardíaca. Por isso que o estado adrenérgico do paciente aumenta. Então, para evitar que a atividade cardíaca seja aumentada, a gente faz com medicações que sejam mais cardiovasculares. Tem 3 beta-bloqueadores que foram pesquisados. De metoprolol e o bisoprolol. Lembrar que existe também no mercado de metoprolol, mas ele não é recomendado porque não tem estudo feito de todo mundo às vezes com ele. Num paciente que não está descompensado, que não era o nosso, o alvo é manter frequência cardíaca entre 50 e 60 batimentos por minuto no beta-bloqueio. Quando o paciente está descompensado, como era o nosso, que estava congesto, é recomendada a retirada dos beta-bloqueadores, porque é mais válido que o paciente use o efeito da descarga simpática para manter a atividade cardíaca, para manter a perfusão. Senão, provavelmente, ele vai evoluir com pior. Então, existe a recomendação de suspender o beta-bloqueio quando o paciente está descompensado. Mas, geralmente, isso é feito a nível de emergência, né? Não é ambulatorial. Mas interessante também, reduz o remodelamento cardíaco. Essas 3 drogas reduzem o remodelamento cardíaco de maneira indireta, né? Por bloquear os receptores adrenérgicos cardíacos. Antagonista da aldosterona. Esse também é bem interessante, porque a espironolactona é uma droga que entrou recentemente no tratamento da insuficiência cardíaca e também é uma droga que reduz a mortalidade. De que maneira é isso, né? Por causa da hipoperfusão da insuficiência cardíaca, o sistema renina-angiotensina, aldosterona,
está sempre ativado. E a aldosterona é extremamente cardiotóxica. Ele fala isso nesse manual. As citocinas inflamatórias do paciente que usam a aldosterona são muito quando comparados, por exemplo, a um paciente que não faz uso. A espironolactona não é droga de primeira linha. A primeira linha é o IECA ou o BRA associado a um beta-bloqueio. E aí, se o paciente tiver da classe funcional de 3 para frente ou do estágio C para frente, tem recomendação de fazer espironolactona. Então é IECA ou BRA, beta-bloqueio com espironolactona. Agora, os diuréticos, né? O diurético que a gente mais usa é o diurético tiazídico, né? O hidroclorotiazida. Também sempre começando com dose baixa. Se a gente tem 25, a gente vai usar 12,5, uma única vez por dia, né? A princípio, mas é possível usar mais de uma vez a depender de qual for o estado volêmico do paciente. Mas o que é interessante dizer assim, você só vai retirar excesso de volume, você não vai reduzir a mortalidade do paciente. Então é uma droga que só melhora a qualidade de vida, mas não é capaz de reduzir mortalidade cardiovascular, tá? Apenas os sintomas. Os inibidores de alça ficam reservados para aqueles pacientes que se mantêm congestos usando tiazídico, justamente porque são mais potentes. É legal lembrar também, né, que o diurético de alça faz a gente perder potássio com mais facilidade. Então também, se a espironolactona anterior aumenta o potássio por ser um poupador de potássio e a gente tem que fazer dosagem seriada por o risco de hipercalemia, se a gente usar, por exemplo, uma furosemida, teria que pedir pelo risco de hipocalemia, que também pode causar arritmia, né? Ótimo. Agora, vasodilatador de ação direta, né, que é o nitrato com a hidralazina. Não é droga de primeira linha e ele é recomendado de uma maneira geral para quando tem contraindicação a usar o IECA e o BRA. Não é uma indicação, não é uma droga muito bem tolerada, porque é vasodilatador de ação direta. Então, às vezes, causa uma hipotensão relacionada à dilatação direta ou causa muito flushing no paciente, né? Ele fica vermelho por causa da vasodilatação sistêmica. Então, não é uma medicação que os pacientes costumam gostar muito, justamente por isso ela não é a droga de primeira linha. E também não reduz mortalidade, só sintoma. Se o paciente já usa todas as drogas e ele não melhora na classe funcional 3 ou 4, também tem respaldo científico para a gente também poder fazer uso. Por fim, os digitálicos, né? Digitálico é agente inotrópico positivo e agente inotrópico positivo só é recomendado quando você funcional. Ele não melhora, tem piora da classe funcional, piora dos parâmetros de perfusão, é aquele paciente que a ureia e a creatinina se mantêm sempre elevados, com o NT-proBNP está sempre elevado, apesar dele estar fazendo o uso correto das medicações, controlando os fatores de risco. Nesse caso, o uso de digitálico está recomendado. Então, é geralmente insuficiência cardíaca refratária ao tratamento clínico inicial. Mas ele também não reduz mortalidade, só melhora o inotropismo do coração, mas não reduz a mortalidade de uma maneira geral, só os sintomas. Como eu falei para vocês, a evolução desse caso apresentado acabou evoluindo para óbito, né? A gente teve um grande problema no caso, que por causa da hipocinesia do VL gerou um trombo muito grande, né? Apesar de ser um trombo organizado, a gente estava com medo de ele se desprender e acabar evoluindo para um AVE. A gente ia iniciar a anticoagulação com cumarínico porque a família não tinha condição de comprar esses inibidores novos, né, rivaroxabana, e não houve nem tempo de que o paciente começasse, nem mesmo de tentar fazer um transplante cardíaco, que era a melhor das opções para ele. Um caso interessante é de que a gente atende a mãe desse paciente algumas semanas depois, e aí a família relata, né? E aí a esposa do paciente vem junto, eu já tinha atendido, e aí a questão social acaba sendo muito relevante. É usuária de cocaína. E eu não sabia que eles eram casados, né? Só fui descobrir a posteriori depois da morte. E aí a irmã e a mãe falam que na própria casa, depois do óbito, eles encontram ependorfes de cocaína pela casa. Então a principal suspeita é de que foi por cardiotoxicidade induzida pela cocaína. Daí o fato de ter sido tão rápido, tão agudo assim, dessa maneira, né? E não houve nem sequer tempo de a gente poder intervir da maneira que deveria, ou que ele merecia, né? É isso. Eu tentei não falar muito de dose, porque eu acho que não é a proposta. Para isso tem o manual, é fácil de a gente ler. Basicamente é para usar o racional. E a grande mensagem que eu queria passar é isso. Insuficiência cardíaca em fases iniciais é assintomática.
e que a intervenção tem capacidade de mudar o remodelamento nas fases iniciais. Acho que essa é a maior mensagem que eu queria passar, né? Então, agradecer mais uma vez, tá? Excelente apresentação, excelente aula, né? E espero que você volte de novo com outros casos, outras apresentações, tá? Muito obrigado. Tá?